pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E hoje eu vou falar, gente, sério, das minhas 12 leituras do mês de janeiro. Sim, foram 12 leituras e eu vou tentar segurar todas elas aqui pra vocês. Na verdade aqui só tem 11, o 12º eu ouvi no audiobook, eu não tenho a cópia física dele aqui pra mostrar. Vamos começar logo sem enrolação. Se você quiser comprar um desses livros, eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo da Amazon, porque você ajuda o canal, ok? O primeiro livro que eu li foi O Vilarejo do Rafael Montes, que não é bem um livro, é meio que um conto, tem 90 páginas. São 7 mini histórias de terror que estão acontecendo nesse vilarejo aqui muito bizarro, que tá sofrendo com a neve, e aí tá dando fome na galera, enfim. Cada uma dessas 7 historinhas é linkada a um pecado capital, e esses pecados capitais são linkados a demônios. Eu não sei em qual país que ele se passa, eu não me lembro, eu acho que fala aqui no início, mas é uma época de guerra muito antiga, enfim, os nomes são meio, sei lá, russos, suecos, são nomes difíceis de decorar. Essa, inclusive, é a parte mais difícil de ler esse livrinho aqui. No final, essas 7 mini histórias se juntam e você tem uma revelação final sobre todo esse vilarejo. Eu realmente amei esse livro, gente. Foi a minha primeira leitura que eu fiz lá na Maratona Literária de Verão, né? Inclusive, não falei, mas eu li 7 livros na Maratona Literária de Verão e eu tinha me proposto a ler 6, só que eu mudei um pouco a TBR. Eu vou falando aqui quais que foram os livros da Maratona. Eu li ali mais ou menos 2 horas, acho que um pouco menos, talvez. Pra variar, o Rafael consegue escrever sangue, nojeiras, violências, etc, sem muita dificuldade. Os mini contos, ou enfim, capítulos desse livro, você nem precisa ler eles necessariamente na ordem, porque no final tudo se interliga. É muito interessante você ver o personagem daquele capítulo fazendo alguma coisa, e aí no próximo ele é citado numa situação que você fica meio tipo, what? Primeira leitura do ano, já favoritado, que eu realmente achei de um nível bizarro. Eu só acho que eu criei muita expectativa pro final e ele não me impactou tanto, que a galera ficava no meu Twitter, você vai amar o final. Mas enfim, eu dei 5 estrelas pra ele e favoritei. O próximo livro que eu li foi Cinder, da Marissa Meyer. Esse é o primeiro livro das Crônicas Lunares. Eu já fiz um vídeo sem spoiler sobre o Cinder, então eu não vou falar muita coisa aqui, eu vou deixar no card aqui em cima se você quiser ver com mais detalhe. É uma ficção científica YA que conta a história de uma menina chamada Cinder. Ela é uma ciborgue e ela trabalha consertando coisas eletrônicas, inclusive outros robôs. Ciborgue, pra quem não sabe, não é um robô, ela é parte humana, parte robô. Ela conhece o príncipe do lugar, rola um romance, ao mesmo tempo tem uma doença super bizarra acontecendo, tipo, super terminal, que mata geral, enfim. Eu amei de verdade essa história, gente. Eu tinha ouvido comentários de gente que amou e de gente que não achou tão bom assim, então eu tava bem com medo, bem dividido. Ele é super bem escrito, mas vai do gosto de cada um, né? Eu tava sentindo falta de ler uma coisa mais distópica, sabe? Já tinha um tempo que eu não li, eu já falei isso no meu vídeo de fases. Ainda por cima tem seres extraterrestres com poderes, enfim, muito empolgado. Pra mim funcionou bastante, eu tô louco pelos próximos, já até comprei o Scarlet. Eu também tive que dar 5 estrelas pra esse livro aqui. O terceiro livro que eu li esse mês, também na Maratona Literária de Verão, foi Profundamente Sua, da Sylvia Day. Esse é o segundo livro lá da série Crossfire, né? Que o primeiro livro é Toda Sua, que eu já falei aqui no canal, ano passado, não, 2015. Eu tava enrolando pra fazer essa leitura há muito tempo. A Companhia das Letras me mandou esse livro, sei lá, no início do ano passado e eu tava enrolando. Mas agora eu me motivei a ler. Eu não posso dar muita sinopse porque já sabe, né? Segundo livro de série, tudo é spoiler. Mas como vocês já devem imaginar, rolam mais cenas ainda de barraco e sexo entre Gideon e Eva. Eu confesso que praticamente em todo o livro eu me senti muito incomodado e ofendido com as cenas, com os diálogos, com as coisas que esse Gideon fala. E olha que eu nem sou mulher, hein? A gente sabe que Gideon e Eva têm passados pesados, a gente sabe aqueles, né? Como se todo mundo já tivesse lido. Os dois já se envolveram em situações de abuso sexual, a gente sabe o quanto que isso impacta na vida da pessoa. Mas a naturalização da obsessão e de usar o sexo como arma, sério, passou de todos os limites aqui. O Gideon, gente, tá extremamente insuportável nessa história. Como é que alguém pode se sentir atraído por ele? Frases como, tipo, não existe igualdade na nossa relação. Ou assim, qual é a dificuldade que você tem de me obedecer? Tipo, ui? Tem uma hora que a Eva faz uma merda lá, e aí pra ela se desculpar, meio que pra ela fazer o Gideon parar de dar um gelo nela, ela usa da grande arma chamada sexo oral. Como eu disse lá no Goodreads, a própria tagline que tem escrito aqui na capa do livro já me deixa muito incomodado. E é assim, o doce e perigoso limite da obsessão. Eu quero saber, gente, qual que é a parte doce da obsessão, que eu não sei. Se vocês puderem me ajudar, comenta aqui embaixo. Eu dei 2 estrelas pra esse livro, né, porque... O quarto livro que eu li esse mês foi O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Poderíamos classificar este livro como clássico? Eu acho que sim, né? Diz no Goodreads que ele é um clássico moderno, então ele é um livro clássico, porém. É a história de um cara muito louco que tá entediadíssimo com a vida que ele leva. Até que um dia ele conhece o Tyler Durden, e eles resolvem criar um clube da luta. Lá todo mundo sai na porrada, né? Óbvio, um clube da luta, até que a pessoa pede pra parar, enfim, fala, chega, mas não tem muita regra além disso. Ele se muda, vai morar com esse Tyler, rola meio que um triângulo amoroso, porque o Tyler
Tyler começa a pegar uma outra mulher e aí ele fica afim dessa mulher também, essa mulher tá afim dele, é uma confusão. E a vida dele, óbvio, vira uma loucura. Ele era um cara que era super certinho, almofadinha, trabalhava numa empresa como meio que financeiro ou alguma coisa do tipo, e ele vira um cara que luta, que chega no trabalho sangrando. Não é um livro fácil, não é uma história fácil. Eu já tinha assistido esse filme quando eu era criança, mas eu não lembrava de nada. O livro tem uma narrativa confusa porque o personagem é confuso. Para começo de conversa, esse cara aqui tem uma insônia, tipo, devastadora. O fato é, gente, que quando você não dorme direito ou quando você não dorme at all, você começa a ter alucinações, a delirar, enfim. Você sabe que a vida fica meio estranha, eu já tive disso. E aí ainda mais a narrativa fica confusa. Tem umas horas assim que você vai lendo um parágrafo com pouca atenção e aí você vai pro próximo parágrafo, aí você começa a pensar assim, que merda é essa que eu tô lendo aqui? Do nada surgem umas coisas muito sem pé nem cabeça. E é um livro curto, hein? São 200 e poucas páginas, numa diagramação super tranquila. O formato dele é pequeno, assim, né? O corte das páginas. Mas mesmo assim, ele demanda bastante atenção. Você tem que ler com calma. O filme é muito mais simples, óbvio. Você consegue acompanhar a história de uma forma mais linear. Mas isso acaba tirando a parte mais característica da história, né? O que eu mais me incomodei na adaptação do livro pro filme é que eu amei o final do livro. E o final do filme é diferente. Eles mudaram pra um final bosta, sabe? Um final sessão da tarde, tela quente. Pelo amor de Deus, o final disso aqui é muito bom. Enfim, foi triste nesse aspecto, mas pensando em livro, foi uma leitura boa, porém difícil. Eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. Outra leitura que eu fiz esse mês também durante a maratona literária de verão foi The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. Esse é um livro muito crazy e eu vou tentar explicar essa sinopse. É um YA contemporâneo com fantasia misturada, tá? O personagem principal é o Mike. Ele tem toque e ele é apaixonado pela melhor amiga dele, que é a Hannah. Ele é irmão da Mel, que é uma menina super inteligente, mas que já teve episódios bizarros de anorexia. O melhor amigo dele é o Jared e ele é gay e ele também é parcialmente um deus. Sim, um deus. E quando eu digo Deus de divino e não Deus de bonito, gato, maravilhoso. Embora pela descrição ele pareça ser bonito. E ele é deus dos gatos, ou seja, felinos se sentem atraídos, aparecem e ele consegue curar felinos, é uma coisa assim, muito bizarro. Várias coisas estranhas começam a acontecer, enfim, ali pelo mundo que eles vivem, né, pela cidade que eles moram, mas eles se recusam a levar em consideração essas questões fantásticas que acontecem. Eles querem ter uma vida normal, eles querem terminar o high school, eles querem ir pra faculdade, eles querem pegação, sexo, e é isso aí. Eu fiquei muito apaixonado, gente, sério. Pode não parecer, né, pela essa narração meio estranha da sinopse, mas é verdade. Eu não dava muito pela história e eu achei que eu fosse me incomodar um pouco com essas questões fantásticas, assim, meio que misturadas num aí contemporâneo, sabe? Mas não, porque essa não é uma história do escolhido, sabe? De um menino que foi escolhido para salvar o mundo, que tem poderes numa profecia, não. É uma sociedade igual a nossa, se passa nos Estados Unidos, efetivamente. Mas já existiram vampiros, zumbis e agora uns seres que ninguém sabe quem que são, mas eles são seres meio que naturais. Tipo assim, ninguém gosta muito de falar sobre esses casos bizarros que aconteceram no passado, mas eles existiram e todo mundo meio que segue a vida, tipo, ok, já existiu vampiro, mas ok, normal, vamos lá ver, assistir, sei lá, a série aqui na televisão Netflix. Isso é o mais legal de tudo, sabe? Essas coisas bizarras que acontecem, mas a vida normal deles que segue normal. Eles estão no high school, eles estão fazendo prova, eles estão se pegando, eles estão namorando, eles estão se escrevendo pra faculdade, mas tem seres estranhos que estão sumindo e matando com pessoas pela cidade, tipo, só. Eu nunca pensei que eu fosse ver uma mistura tão perfeita entre esses dois formatos, sabe? Do YA contemporâneo com uma fantasia gostosinha. Então tem de tudo, tem romance, tem escola, tem tudo, mas também tem deuses, vampiros e coisas. Esse meu livro aqui, ele é autografado pelo Patrick Ness, ele é um first edition. Eu acho que a Amazon ainda vende, eu entrei no site hoje, ele tá pra encomenda, mas tá lá escrito signed edition. Então talvez vocês consigam essa versão autografada aqui, do moço. Eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui, porque realmente amei. Outro livro que eu li esse mês foi Everything, Everything, da Nicola Young. Eu ganhei esse livro há muito tempo atrás, de Vitor Almeida, do Geek Freak, e eu tava deixando pra ler pra frente e tal. Eu sabia que ia ser uma leitura rápida, mas eu fiquei postergando, e eu amo essa capa. Esse livro é super falado, provavelmente vocês já sabem, conta a história de uma menina que tem uma doença super rara de imunidade. Se ela sair de casa, ela pode pegar uma doença, morrer e tal, então ela fica presa dentro da casa a vida inteira, ela tem 18 anos. E aí uma família se muda pra casa do lado, ela começa a observar essa família e ela meio que começa a ficar afim de um menino. Eles começam a trocar mensagem, enfim, pela internet e tal, e coisas acontecem. Essa foi realmente uma leitura muito rápida, eu fiz em 2 dias. Eu adorei a história e mais ainda como a família desse menino que se muda é disfuncional, totalmente muito disfuncional, muito barraco. Acontece uma coisa lá pelo meio da história que é meio óbvio que aconteceria em algum momento com essa menina. E a história muda de cenário e eu curti muito isso. Deu um desenvolvimento pros personagens, sabe? Eu acho que a história deu um salto que precisava dar. O único problema
é que eu meio que já imaginava qual seria o final desse livro já desde o início dele. E olha que eu sou burro. Eu não sei se alguém me contou e eu fiquei com isso na cabeça ou se é realmente bem previsível. É triste, é fofo e é revoltante. Você fica revoltado com as coisas que acontecem aqui com as pessoas desse livro. Tinha hora que eu tava literalmente com raiva de todo mundo. Eu queria dar na cara de todo mundo, dessa família dele, dessa mãe, dessa garota, enfim. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. O último livro que eu consegui terminar ainda dentro das 2 semanas da maratona foi Vicious, da V.E. Schwab. Gente, meu braço já não aguenta mais segurar esses livros tanto tempo. Pelo amor de Deus, isso aqui é pesado ainda. Ai, esse livro, gente, que difícil explicar essa sinopse. Vou tentar dar uma resumida aqui, que fique claro. Vamos lá. 2 meninos estão fazendo faculdade juntos, tá? Faculdade, não é menino novinho, não. Eles dividem quarto e por isso que a amizade deles é tão próxima. Eles precisam fazer pesquisas científicas pra entregar lá na faculdade deles, enfim, como um trabalho valendo no ponto. Um deles, o Eli, resolve que ele vai investigar os EOs. Os EOs são pessoas extraordinárias, né? E-O de extraordinário. Extraordinários são pessoas que têm algum tipo de poder, meio que mutante, sabe? X-Men. O Victor, que é o outro amigo dele, começa a ajudar o Eli a fazer esses experimentos de como é que você se torna um EO, etc. E merdas acontecem, claro. O livro salta 10 anos pra frente e o Victor está fugindo da prisão porque ele foi preso graças ao Eli, que dedurou ele, etc. Eli esse que está nesse momento caçando pessoas extraordinárias no país inteiro pra matar todas elas. Eu amei esse livro, gente, com força, de verdade. Eu nem sei por onde começar. Como eu disse, eu tava com saudadinha de ler ficção científica, né? E ainda mais porque a V.E. Schwab, ela conseguiu dar um tom mais maduro ainda pra essa história. É uma história super pesada, tem várias cenas de violência. Eu fiquei esperando algo mais do tipo um tom mais escuro de magia, sabe? Que é V.E. Schwab, ou seja, é o pseudônimo que ela usa pra livros mais adultos, enfim. E que eu não achei tão adulto assim. Eu achei um tom mais escuro de magia bem YA, bem adolescente, assim, com um pouco de sangue. Mas, tipo, Jogos Vorazes também tem sangue e é YA, né? Tem uma personagem aqui que é a Serena. E a Serena, ela tem um poder que ela consegue convencer todo mundo a fazer tudo o que ela quer. Então você imagina ter esse poder na sua vida. Você consegue fazer todo mundo fazer tudo o que você quer. Meu Deus, gente, melhor poder. Eu queria ser essa pessoa e eu queria muito um livro só sobre essa menina. Eu fiquei realmente muito feliz com essa leitura, foi muito acima do esperado. Então escrevendo roteiro de cinema sobre esse livro aqui. Muito animado, porque com certeza vai ser foda. Eu li num blog, eu nem sei se é real, porque eu não sei se é dela mesmo, da autora, de que a continuação desse livro vai sair em 2018. Mas sei lá, assim, ele não tem um final tão aberto, não. Eu dei 5 estrelas e favoritei, porque amei muito mesmo. Agora, terminada a maratona literária de verão, eu resolvi pegar Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Nesse livro aqui conta a história do Theo. Ele é um estudante de medicina. Ele é introspectivo e tal, e ele literalmente odeia todo mundo, de verdade, tá? É bizarro, gente. E além disso, o Theo é apaixonado por um cadáver que tem lá na faculdade dele de medicina. Tá. Um dia o Theo conhece a Clarice numa festa. Rola um papo e tal, rola um beijo, etc. E ele resolve depois que ele vai sequestrar a Clarice pra fazer com que ela se apaixone por ele. Olha que coisa mais, né, saudável. Eu fiquei muito chocado com essa história do Rafael. Não é nem porque ela é tão nojenta assim, porque ela nem é de verdade. É mais assustador. Eu fiquei com muita repulsa do Theo o livro inteiro. Ficar 300 páginas odiando um personagem é muito desgastante, gente, sério. Porém, o livro é muito bem escrito e eu fiquei incomodado de uma forma positiva, eu acho. E eu fiquei muito preso, né? O próprio Rafael me disse, aqueles, né, que faz amiga, que o objetivo dele normalmente com os livros é trazer esse incômodo. E eu acho que ele tá sendo bem sucedido, pelo menos nos 3 livros que eu li, eu fiquei bem incomodado. E a maior sacada do Rafael é que você não pode ficar esperando finais felizes, superações, justiças, etc. É bem aberto. Tudo pode realmente acontecer nesse final. Só resta realmente você ver até onde que ele vai chegar. A única coisa que me deixou chateado com esse livro é que eu fiquei querendo que o Theo sofresse mais. Então isso me incomodou um pouco no final da leitura. Eu fiquei, tipo, querendo uma outra coisa, sabe? Que não aconteceu muito. Que acontece, mas que não acontece com a mesma proporção que eu queria. E se você é mulher, principalmente bem feminista, bem militante da causa, provavelmente você vai odiar esse cara, Theo, a ponto de você odiar o livro. Então, cuidado. Entendeu? Porque é ficção, mas pode gerar um incômodo real pra você. Eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. Outro livro que eu li esse mês foi O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Nesse livro tem a Tate. A Tate se muda pra casa do irmão mais velho dela, que é piloto de avião. No mesmo andar que ele mora, lá nesse apartamento, mora um outro cara que também é piloto de avião, que é o Miles. E eles são super amigos, o Miles e o irmão dela. A partir daí você já sabe como que continua, né? Eles se envolvem, etc. O interessante desse livro é que ao mesmo tempo que a Tate narra, né, na visão dela,
ela o romancezinho, o relacionamento com o Miles, os capítulos narrados pelo Miles acontecem 6 anos antes e eles narram o relacionamento dele com uma outra menina chamada Rachel e eles eram muito apaixonados. Daí você fica muito perdido no início porque você quer que os dois relacionamentos aconteçam, né? Tate Miles e Rachel. Mas posso falar uma verdade pra vocês? Foi por isso que eu não gostei tanto desse livro. O melhor casal é o do Miles com a Rachel 6 anos atrás. Depois desse relacionamento dele com essa menina e várias merdas que acontecem pesadas, o Miles vira um cara tão cuzão. Ele só tá disponível emocionalmente pra Rachel quando ele quer. Ele faz a garota sofrer o tempo inteiro. E eu tô de saco cheio de personagem, principalmente homem, que cagalha a vida da pessoa por causa de drama e de coisa no passado. Pelo amor de Deus, olha só, se você é uma pessoa tóxica, tá, que contamina os outros, existe uma coisa chamada psicólogo. Se o problema não for resolvido no psicólogo, existe uma outra coisa chamada psiquiatra. Já existe, ó, há muitos anos, e não ter dinheiro não é um problema, entendeu? Porque existem universidades federais, públicas, etc, que tem psicólogos gratuitos. É difícil de conseguir, mas tu consegue. E além disso, o homem é piloto de avião, entendeu? Dinheiro é o que não falta pro cara. Cansado de ver gente fazendo merda, colocando a culpa no passado. Cansado. Eu sei que é triste, sabe? Mas larga de ser bundão. E no final, você vê como ele ainda é mais bundão. Que ele reencontra essa Rachel, enfim, coisas acontecem. Aí fiquei irritado nesse, mas assim, o livro foi gostoso de ler, sabe? Eu leio Colin Hoover muito empolgado, eu fico preso na história, eu quero saber como é que vai acabar e tal. Então eu não desrecomendo o livro, mas já saibam que esse menino Miles foi uma criação muito infeliz da Colin Hoover, entendeu? Uma romantização de uma pessoa toda cagada. Eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Outra leitura que eu fiz esse mês foi History is All You Left Me, do Adam Silvera. Ai, Jesus, esse livro. Vamos lá pra vocês entenderem, porque esse livro tem capítulos no presente e capítulos no passado, por isso que é History. Então tem o Today, né, o hoje, e o History, o história. No passado, o Griffin, que é o personagem principal aqui, se apaixona pelo melhor amigo dele, que é o Theo. O Theo supostamente era hétero, mas depois você vai ver que ele não é hétero. Eles começam a namorar e também tem um outro amigo deles que anda com eles, que é o Wade, que fica meio ali jogado de lado, porque, né, é um casal e o Wade. No presente, Theo está morto. Pois é, Griffin e o Theo terminaram quando ele passou por uma faculdade do outro lado do país e o tal do Theo foi lá morar em Los Angeles e tal, e ele conheceu o Jackson e ele se apaixonou pelo Jackson. E logo depois disso ele morreu. Griffin jamais superou o Theo e o Jackson, que é o namorado mais recente, menos ainda, né? Griffin e Jackson vão se unir, né, como amigos pra superar o Theo ao mesmo tempo. Olha que fofo. Assim, gente, eu sei que parece triste, mas se vocês não se motivaram a ler esse livro, não se interessaram por essa história, com essa mini sinopse que eu dei pra vocês, eu não sei mais o que eu faço com vocês aqui, tá bom? E assim, esse livro tá um pouco controverso com as pessoas que eu conheço, tipo Vitor Martins, mas no Goodreads ele tá com uma nota muito boa, ele tá com 4.33. Tudo bem que ele acabou de ser lançado, tem, sei lá, 2 semanas. Eu sei, gente, que durante o livro o Theo foi escroto com o Griffin e com o Jackson. E eu sei que o Griffin, ele tem seus problemas, ele tem um toque muito pesado, isso é muito legal na história, ele tem um super toque. Mas assim, todas as merdas que acontecem entre eles dois e tal, entre eles todos, eu já vi acontecerem na vida real, são realmente casos muito realistas. Acontece sim de gente que se apaixona por outra pessoa sem desapegar da anterior e aí cagalha a vida das duas pessoas porque não quer abrir mão de um, não quer se dedicar totalmente ao outro. Isso acontece, gente, na vida real. Vamos ser sinceros. A gente fica reclamando aí de insta-love, de amores, né, desesperadores que aparecem nos livros. Quando aparece um tipo de amor que não é tão comum, a gente faz, não, isso não é real. Isso é real. E o Griffin é um cara que ele realmente põe os pés pelas mãos e faz muita merda também. Mas também existem essas pessoas, né? Por favor. Inclusive, eu sou muito parecido com o Griffin, eu acho. Eu fiquei muito preso nessa história, eu fiquei muito envolvido. E no final eu tava chorando, mas assim, de felicidade. Diferente de More Happy Than Not, que começa muito animadinho e termina triste pra cacete, esse aqui começa triste pra cacete e termina legalzinho. Eu recomendo de verdade pra quem não é seco e morto por dentro, ok, VM? É isso aí. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Outro livro lido esse mês. Na verdade, eu não posso fingir que eu li esse livro inteiro esse mês, tá? Eu li 100 e poucas páginas finais. Eu já tava lendo esse livro desde o ano passado, que é o The Winner's Crime, da Marie Brudkowski. Eu não sei falar o nome dessa moça, eu falava Mary Brudkowski, mas eu já vi gente chamando ela de Marie, whatever. Esse aqui é o Crime do Vencedor, tá? Que é lançado aqui no Brasil pela plataforma 21. É o segundo livro da trilogia do Vencedor, que o primeiro é A Maldição do Vencedor. Eu não vou dar sinopse porque, né, vocês já sabem, eu não posso falar, porque senão é spoiler pra quem não leu, como é que continua o livro e tal. Eu amo essa história e ela já começa bem, né? Seguindo o final do primeiro livro, que eu amei, fiquei super preso. E eu adoro como o romance desse livro aqui é bem tranquilinho. Tranquilinho no sentido de bem, assim, ele não é o foco, sabe? Ele é foco, mas não tanto. Porque grande parte do tempo o casal tá separado e se odiando. As intrigas políticas e o jogo dos tronos,
aquele. É o que mais pega aqui nesse segundo livro. A Kestrel tá louca das mentiras e do conluio. Ela arruma confusão atrás de confusão, é uma confusão com todo mundo, problema com todo mundo. O pessoal ficava pensando, Jesus, garota, quer morrer? Pula da torre de cabeça. Eu, hein? Sério, eu nunca quis tanto entrar numa história e falar, toma essa chave desse carro, entra nesse carro, dirige até tu não aguentar mais. Sai daqui, some daqui. O Erin, por sua vez, que é o par romântico da Kestrel, tá cada vez mais insuportável. Eu tô com sérios problemas com ele, mas como a Kestrel, ela mente tanto pra ele que eu até entendo um pouco da relação que eles têm, assim. Eu entendo essa raiva, esses problemas que ele arruma com ela. Meu único problema com esse livro é que ele é meio arrastado. As 100, 200 páginas do meio são bem lentas, gente. Muitas coisas quase acontecem e aí não acontecem, muitas intrigas políticas que você fica, que? Eu confesso que eu preferi o primeiro livro, inclusive eu li muito mais rápido que esse. Tô com medo do próximo livro dele ser arrastado também, mas o final desse livro aqui é uma delícia e estou muito preso para o próximo. Eu dei 4 estrelas pra ele. E por fim, né, tinha que acabar, desculpa aí, gente, esse grande filme. Eu li Todos Nenhum Simplesmente Humano, do Jeff Garvin. Eu li esse livro aqui super rápido, foi acho que em umas 3 dias. É um novo lançamento da plataforma 21. Esse aqui é um ARC, que é o Advanced Reader's Copy, que é um livro não finalizado ainda, que a editora libera para que as pessoas leiam antes do lançamento. O livro vai ser lançado em fevereiro aqui no Brasil. Além disso, quando eu tava lá em São Paulo, conhecendo, né, a plataforma 21 e tal, a gente fez um hangout, na verdade foi um Skype, com o Jeff Garvin, o autor. Era tipo 6 da manhã em Los Angeles, quando ele atendeu a gente. E ele foi um fofo, sabe? Mostrou que ele dominava bem a história, foi muito legal. Ele aborda uma temática super interessante sobre identidade de gênero, que não se discute tanto abertamente assim, sabe? Pro grande público. Que é a galera que se considera gênero fluido. Nesse livro, Riley, não é A nem O Riley, é Riley, não diz em momento nenhum se tem um pênis ou uma vagina. Não é isso que vocês vão descobrir nesse livro. Se vocês vão ler pra tentar adivinhar, não é esse o objetivo. O objetivo, e é por isso que o nome do livro é Todos Nenhum Simplesmente Humano, ou seja, ela é só uma pessoa. E esse é um trabalho que você precisa ir fazendo com você mesmo durante a leitura. Desapegar dessa necessidade que a gente tem em definir o que as pessoas se sentem confortáveis. Ou seja, eu quero definir o que você aí se sente mais confortável. Como que pode isso? Pra gente que não pesquisa muito sobre esse assunto, não discute muito sobre esse assunto, pode parecer que é frescura, etc. Mas existem vários trabalhos, enfim, de psicanalistas, psiquiatras, etc. sobre a disforia de gênero. A minha melhor amiga, ela se identifica como uma pessoa de gênero fluido. Mesmo assim, foi desafiador pra mim, foi uma coisa que eu nunca tinha lido, assim, uma história que eu nunca tinha lido. Eu me interesso muito por esse tipo de discussão e tal, a leitura foi ótima, a temática é muito boa. A edição aqui no Brasil vai ser muito legal. O próprio Jeff falou no Skype que a gente fez que essa é a edição mais bonita do livro dele, ele tá muito feliz. Vai ter uma bandeira trans dentro, aí essas carinhas aqui vão ser cortadas, então você vai conseguir ver a bandeira por dentro do livro, sabe? Ela que vai dar essas cores, que essas cores aqui da capa são as cores da bandeira trans. A tradução também tá muito boa do livro, então assim, gente, eu não tô ganhando dinheiro pra falar isso aqui, eu mega recomendo de verdade, eu acho que é uma temática que é muito enriquecedora. Minha única reclamação com esse livro é que eu acho que tinha alguns diálogos que não me pareciam muito realistas, eu não consegui imaginar eles muito na vida real. E o final foi um pouco sessão da tarde pra mim, tá? Eu achei que foi muito moral da história, sabe? Então, por isso, eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui, mas eu mega recomendo, de verdade. Bom, gente, é isso. Eu não tenho mais nada pra falar pra vocês. Esse vídeo deve estar enorme, então, assim, por favor, comenta aqui embaixo se vocês já leram, se vocês querem ler um desses livros. Comprem com o link do canal, por favor. Se inscrevam no Livraria em Casa, que me ajuda muito. Siga as redes sociais que vão estar todas por aqui na tela. Já falei pra dar um gostei nesse vídeo, se não falei, dá um gostei nesse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.